Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente para estar sempre conversando com você a respeito de assuntos bíblicos, assuntos espirituais, assuntos do qual o Senhor Jesus Cristo é o grande mestre, aquele que realmente tem o interesse de nos ajudar, nos abençoar e nos dar o dom da vida eterna. Jesus está sempre trabalhando para nós estarmos vencendo na vida, vencendo a morte, e assim nós temos que estar sempre nos instruindo com Ele, e isso é um prazer muito grande aprender com Jesus e ter você aqui conosco para estarmos tratando desse assunto também é muito prazeroso e conto sempre com a sua audiência, você está sempre conosco aqui e ficamos felizes por você estar sempre se interessado com esse assunto tão importante, que é o assunto mais importante da nossa vida, porque nós a qualquer momento podemos partir desta vida para a eternidade, e a coisa mais triste que tem é partir desta vida para a eternidade despreparado, estarmos então assim, sem nenhum conhecimento do que está acontecendo conosco, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo já veio aqui, nos explicou, nos orientou, e quando nós vamos obedecendo às suas instruções, então nós vamos matando a sede da nossa alma, que a nossa alma cobra de nós a solução de todo esse problema terrível que é a questão da morte. Nós não aceitamos morrer, nós não fomos criados, na verdade, para morrer, nós fomos criados para vivermos eternamente. Esse foi o plano de Deus e continua sendo o plano de Deus, por isso então que ele mesmo abriu mão lá da sua glória e veio aqui entre nós para nos socorrer e resolver o problema, e hoje nós estamos na mesma situação que Adão e Eva quando estavam lá no jardim do Éden, quando Deus disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles morreriam. E aquela árvore ali era um respeito que Deus deu ao ser humano, porque ele deu a sabedoria, a inteligência, a capacidade de decidir. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore ali, o homem seria um verdadeiro robô, ele seria um ser que não tinha escolha, estaria sempre adorando a Deus, mas que prazer Deus teria em saber que eles estavam adorando de forma forçosa. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que realmente nós utilizemos a nossa inteligência, reconhecendo que Ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão pela bênção que Ele nos dá de podermos existir, de viver e de usufruir de todas essas bênçãos maravilhosas que Ele criou. E é assim que Jesus está sempre trabalhando para que nós estejamos sendo despertados a não ficarmos acomodados aqui nessa vida, porque essa vida aqui é transitória, ela é passageira, e nós temos que estar preparados para partir daqui para a eternidade e partirmos com entendimento, compreendendo tudo que está acontecendo conosco. E Jesus aqui, num diálogo aqui no Evangelho de João capítulo 8, vou compartilhar com você aqui esse diálogo aqui de Jesus ali com os judeus ali, e então diz aqui João capítulo 8, a partir do versículo 21, ele fala assim: em outra ocasião, Jesus lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vemos aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui dialogando com eles aqui e mostrando aqui para eles que ele é o verdadeiro Deus. Quando ele diz aqui no versículo 24 de João 8, e por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aqui no outro versículo 28 ele disse-lhe depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando Jesus está dizendo que eu sou, ele está lembrando aqui quando Deus convocou Moisés para libertar o povo de Israel lá da escravidão do Egito, e quando Deus está convocando Moisés, ele se apresenta da seguinte maneira, diz aqui é Gênesis capítulo 3, versículos 13 e 14, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E aqui então, quando Jesus está dizendo eu sou, ele está se apresentando como o próprio Deus diante deles ali. E eles estão ali duvidando de Jesus, do seu poder, da sua deidade. E quando Jesus foi ser preso também, lá no jardim do Getsêmani, aqui em João capítulo 18, veja o que aconteceu. Jesus está ali durante a noite junto com os seus discípulos e aparece lá então a corte e os oficiais dos principais sacerdotes para prenderem Jesus. E Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Veja aqui, meu amigo, quando Jesus disse, sou eu, o eu sou, e então eles caíram por terra simplesmente ao ouvir o nome de Jesus, ou que é o nome do próprio Deus, ao qual Deus se apresentou ali para Moisés, quando ele disse, qual é o teu nome? Quem eu direi que me mandou aqui para os israelitas? Diga que eu sou o que sou, disse. Então é exatamente nesse diálogo aqui que Jesus está aqui tratando com eles aqui, quando ele diz lá, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando aqui de voltar, né, de quando ele ressuscitar, ele voltar para casa, voltar para o seu reino, com todo glorificado. E então eles não entendiam isso, eles duvidavam de Jesus e eles acharam um absurdo aqui. Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus continua, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse, se morrerdes nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Veja aqui, prezado amigo, prezada amiga, o perigo que é morrer nos nossos pecados. Se não crer em Jesus é morrer nos nossos pecados. E Jesus está dizendo aqui que se morrermos nos nossos pecados, nós estaremos fora do reino de Deus, porque o reino de Deus é santo. E para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, nós temos que ter os nossos pecados purificados pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. É este o objetivo de Jesus. Ele veio aqui para resolver esse problema terrível que é a questão do pecado, que nós vemos aí diariamente se manifestando na nossa sociedade, que é o pecado que provoca todo esse distúrbio. É homem matando homem, homem roubando homem, homem traindo homem,
e homem querendo abusar de crianças e tantas coisas terríveis que o pecado provoca na vida do ser humano, na nossa sociedade, todas essas guerras, essas brigas, todos esses roubos, é tanta traição que existe por causa dessa enfermidade que está na nossa alma, que precisa ser removida para podermos entrar na eternidade com esse problema solucionado. E esse problema tem que ser solucionado enquanto nós estamos peregrinando aqui na face da terra, porque Jesus já abriu mão da sua glória, ele sendo o próprio Deus, abriu mão da sua glória, veio até nós aqui suportar esse mundo terrível, mas ele veio enfrentar o dono do sistema deste mundo, que é o diabo, e ele veio para massacrar a cabeça da serpente, e foi exatamente o que ele fez ali na cruz do Calvário, quando ele morreu ali, sem nunca ter obedecido à voz de Satanás, sem nunca ter pecado, sem nunca ter falhado. Então o sangue de um homem justo nos purifica de todos os nossos pecados. E é exatamente esse ponto aqui que Jesus, então, está alertando aqueles homens ali para que eles creiam nele. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho dito, tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então veja aqui a importância de estar sempre aprendendo com Jesus, que Jesus foi um homem vitorioso, porque ele fez tudo sempre conforme agrada ao Pai. Ele sempre obedeceu a legislação divina, e isso aqui nós temos que estar compreendendo, e obedecer à legislação divina é crer em Jesus e realmente colocar a nossa vida nas mãos dele para que ele dirija a nossa vida e nos dê aquilo que ele mais tem de precioso, que é o dom da vida eterna. Conforme diz aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, assim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E assim, meu amigo, minha amiga, essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos vida eterna e que nosso maior problema, que é o pecado, já está resolvido pelo grande ato de amor que Jesus praticou ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele sofreu a punição dos nossos pecados e abriu o caminho do céu para que nós possamos estar tendo a alegria da salvação, do novo nascimento, da esperança viva que é Jesus, que ele dá essa esperança de que nós estaremos com ele num mundo maravilhoso, onde não há mais luto, não há mais enfermidade, não há mais morte, não há mais tristeza, um mundo realmente perfeito de paz que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E veja que Jesus, quando diz aqui, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Aqui Jesus já está falando para eles, vocês vão me matar. Quando me levantar, aqui é a morte de cruz aqui. Jesus está falando para ele, quando vocês me levantarem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que Jesus está querendo dizer? Que vocês vão me crucificar, vocês vão me matar, vocês vão achar que levaram vantagem sobre mim, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí vocês vão saber realmente que eu sou e que nada faço por mim mesmo, que a minha ressurreição é a prova de que realmente eu sou. É a prova de que vocês não creram em mim, vocês realizaram a minha condenação, vocês me levaram à morte, mas eu morri por vocês também. Vocês vão saber que eu sou e que faço tudo como o Pai me ensinou.
e que vocês, então, aqui vão ter essa prova. E isso é interessante, prezado amigo, prezado amigo, que Deus sempre dá prova de tudo para nós. Deus não nos deixa em dúvida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Quem me segue não andará na ignorância, terá o conhecimento da vida. E aí Deus, então, quando Jesus ele ressuscitou, ele deu a prova de que Jesus realmente era o próprio Deus que estava aqui entre nós, nos ensinando, nos orientando, para nós estarmos sendo libertos da enfermidade do pecado e sermos lavados pelo sangue de Jesus, e termos o nosso Espírito Santo, podemos entrar na eternidade com toda segurança. E assim Jesus continua dando prova para nós. Toda pessoa que crê em Jesus, ele tem essa experiência maravilhosa que Jesus chama de novo nascimento, porque esse novo nascimento é quando os nossos pecados são lavados no sangue de Jesus, após termos crido nele, após termos pedido perdão pelos nossos pecados, e assim, quando nós recebemos a purificação dos nossos pecados, ele dá a prova, que é o Espírito Santo, que vem e habita em nós, porque nós fomos criados para andar com Deus. Nós fomos criados para ser o templo do Espírito Santo. E isso acontece hoje, e é a grande prova que Deus dá, que nós já vencemos a morte, que nós podemos partir daqui para a eternidade com toda tranquilidade, com toda segurança, sem medo algum da morte física, porque a morte física é temporária. Jesus também ficou 3 dias no túmulo, e a morte física é algo que Jesus já superou, e todo aquele que crê em Jesus tem a alegria de saber que vai morrer fisicamente, mas que vai ressuscitar. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa que Jesus deu, e que ele realmente, antes de partirmos para a eternidade, ele também já confirmou com o nosso espírito que isso vai acontecer. Por isso que é a esperança viva, que é uma esperança que realmente nós temos, que não vai perecer pelo meio do caminho. Ela vai acontecer de forma plena e total, e eu espero que você tenha essa alegria, meu amigo, minha amiga, de poder já experimentar essa grande transformação que Jesus faz no coração daqueles que creem nele. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe sempre aí o seu comentário, deixe aí o seu like, e também compartilhe a nossa mensagem para que outras pessoas que estão procurando o caminho, a verdade e a vida, encontrem Jesus Cristo, o único Salvador, o único que é digno de fé. Crendo nele, ele dá a prova de que realmente nos perdoou e nos salvou. Para você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já conto com você para estarmos divulgando a palavra de Deus e sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas no país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos, e ele cura a nossa terra, leva o coração do rei para onde for necessário para que ele cuide bem dos seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.